Irmãos, Mateus capítulo 5, verso 13 em diante diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Podemos assentar. Aleluias. Irmãos, esse texto ele é bastante conhecido. Nós já ouvimos falar dele, nós já vimos ele várias vezes. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos aqui nessa noite. Jesus, irmãos, ele deixa claro, ele fala sobre dois assuntos, mas na verdade é um só. Ele fala sobre o sal e a luz, se referindo à mesma coisa. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Agora, o que isso significa? Irmãos, se os irmãos olharem, Jesus, ele, depois de falar sobre as bem-aventuranças, depois de pronunciar as bênçãos, ele agora começa a falar sobre as responsabilidades. Jesus, ele começa anunciando as bênçãos, e ele fala das bem-aventuranças. E agora, irmãos, ele vai passar por uma parte prática, onde nós somos responsáveis, onde nós, irmãos, temos uma ação, onde nós fomos chamados para algo. E que algo é isso, irmãos? Nós fomos chamados para sermos sal e luz. Irmãos, e isso é muito importante. É melhor parar do que competir. Irmãos, isso é muito importante. Você sabe por quê? Porque antes de nós entendermos isso, o sal, antes de nós entrarmos no texto, o sal e a luz são coisas assim que não se misturam. Por exemplo, se o sal, irmãos, ele for misturado com outras coisas, ele for contaminado com outras coisas, ele pode perder a sua utilidade. Se a luz, irmãos, aonde a luz chega, ela não se mistura com mais nada, as trevas vão embora. Agora veja bem, irmãos, a igreja, ela só é relevante para o mundo quando ela é diferente do mundo, não quando ela é igual ao mundo. É interessante que o sal, ele é diferente de tudo aquilo que ele toca. Irmãos, ele é diferente de tudo aquilo onde ele é colocado. E é interessante nós notarmos isso, porque nós estamos numa época onde se pensa que para ganharmos o mundo nós temos que ser como ele. Irmãos, isso é mentira, isso é engano. A igreja, ela só é relevante, ela só faz a diferença se ela for completamente diferente do mundo. Nós não temos nada de igual ao mundo. Nós não podemos adotar os padrões do mundo. Nós não podemos, irmãos, fazer baladas gospel para imitar as baladas do mundo. Nós não podemos, irmãos, fumar cigarro sem nicotina ou cerveja sem álcool, imitando as coisas do mundo. Irmãos, nós temos que ser diferente, porque se o mundo olhar para nós e ver aqui as mesmas coisas que ele vê lá, irmãos, não tem sentido deles estarem aqui. Certa vez um pastor disse: olha, fui procurar o mundo e achei dentro da igreja. A igreja se contaminou, a igreja perdeu o sabor, a igreja não brilha mais. É por isso que nós temos muitas igrejas, irmãos, e ainda assim nós não temos aquela ação, aquele poder de Deus para transformar vidas, para mudar a vida. Irmãos, e nós temos que entender que quando nós imitamos o mundo para atraí-lo, nós perdemos o poder de transformar o mundo. Quando você imita o mundo para tentar ganhá-lo, você perde o poder de Deus para transformar o mundo. E aí, irmãos, nós vamos ver Jesus dizendo: olha, nós somos o sal da terra. Como eu disse, irmãos, o sal, ele é diferente de tudo aquilo que ele toca. E existem algumas propriedades do sal que nós temos que analisar nessa noite. Primeiro, o sal, irmãos, ele inibe,
ele inibe a decomposição. Não é que ele impede, mas ele atrasa. Hoje nós temos geladeiras, irmãos, mas nesta época, quando essa palavra foi escrita, era usado sal para conservar as carnes. Até hoje em alguns lugares isso é feito. Irmãos, e veja bem, essa é uma das características do sal. Ele impede o apodrecimento. Ele impede, irmãos, a decomposição. Nós como igreja, irmãos, nós somos o sal da terra. Nós como igreja, nós impedimos, irmãos, o apodrecimento do mundo. Nós como igreja, irmãos, nós impedimos que o mundo se corrompa por completo. Se nós cumprirmos a nossa missão, nós, irmãos, estamos aqui para impedir que a humanidade se destrua na maldade, através da obra de Cristo em nós, através do poder de Deus em nós, através do Espírito de Deus em nós. É por isso que a igreja está posta no mundo. É por isso, irmãos, que o mundo, ele ainda não foi ladeira abaixo, porque o povo de Deus ainda está salgando. O povo de Deus, irmãos, ainda está conservando. Nós ainda estamos pregando, nós ainda estamos orando, nós ainda estamos falando do Evangelho de Cristo. Irmãos, veja bem, não é que ele impede completamente, mas ele diminui o tempo. Aliás, ele aumenta o tempo, né? Ele diminui a decomposição e aumenta o tempo de conservação. E assim é a igreja no mundo. Jesus nos colocou aqui, irmãos, e um dia ele virá para nos buscar. Um dia ele vai colocar o fim nesse mundo como nós o conhecemos. Ele dará fim ao pecado. Até lá, irmãos, nós temos a missão de salgar esse mundo. Nós temos a missão de evitar, irmãos, a decomposição, o apodrecimento desse mundo. E aí vem a pergunta: pastor, como que eu faço isso? Não nos conformando com este mundo, mas, irmãos, mudando ele através da renovação do nosso entendimento. Como que eu faço isso? Não adotando a mente desse mundo, mas tendo a mente de Cristo. Só assim, irmãos, nós podemos conservar este mundo até a vinda do Senhor. Irmãos, outra característica do sal, ele dá sabor. É interessante, irmãos, que o sal, ele age oculto. Ninguém elogia o sal, todo mundo critica. Ou está demais ou não tem nada. Mas ninguém fala: nossa, essa comida está perfeita, está no ponto, está temperada. Ou você fala: essa comida está sem sal. Ou você fala: nossa, essa comida está salgada demais. Irmãos, o sal, ele serve para dar sabor. Nós fomos chamados, irmãos, por Cristo, para darmos sabor a esse mundo, para trazer o sabor de Deus para esta terra. Irmãos, agora entenda bem, é interessante nós notarmos que nós temos a medida, nós temos o ponto. Não pode ser demais e também não pode ser pouco. Irmãos, a medida é aquilo que a palavra de Deus nos dá. Nós não podemos, irmãos, salgar com algo fora daquilo que Deus nos deu. Nós não podemos querer dar sabor para este mundo, irmãos, trazendo ideias da nossa cabeça ou adotando padrões do próprio mundo. Então, se nós queremos que o sabor de Deus, que a vida de Deus entre nesse mundo, quando eu falo mundo, irmãos, eu me refiro às pessoas deste mundo. Nós temos que entender, irmãos, que o ponto certo é aquilo que Ele nos deu, é aquilo que Ele nos deixou, é a Sua palavra. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós podemos dar sabor à vida da mãe que perdeu o seu filho. Nós podemos dar sabor, irmãos, à vida dos pais que lutam pelos seus filhos que estão perdidos no mundo. Nós podemos dar sabor à vida dos filhos que perderam seus pais, talvez numa enchente, num desastre natural. Quando nós temos a palavra de Deus impregnada no nosso coração, irmãos, nós podemos também dar sabor à vida de outras pessoas. Jesus, Ele nos chama para isso. É interessante, irmãos, outra característica do sal, ele vem para provocar sede nas pessoas. Se você estiver no mar, irmãos, e estiver com sede, tentar beber a água do mar, não faça isso, você vai ter mais sede ainda. O sal, irmãos, ele provoca sede. A nossa vida, irmãos, nesse mundo, nós fomos chamados para provocar sede nas pessoas que estão lá fora. Irmãos, eles não têm sede de Deus como nós também não tínhamos. Eles não têm sede de santidade como nós também não tínhamos.
Mas agora que nós estamos em Cristo, nós fomos chamados por Cristo, para que através da nossa vida, as pessoas possam olhar para nós e começarem a ter sede de Deus, a terem sede de justiça, a terem sede, irmãos, de santidade, a terem sede de buscar ao Senhor. Eles têm que olhar para a nossa vida e falar: eu quero o Deus que você serve. Irmãos, nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para ser o sal da terra. Fomos chamados para sermos diferentes do mundo. Então não tente ser igual ao mundo, porque senão você perde o seu valor. Você perde a sua relevância. Você se torna só mais um. E eu não estou falando lá fora, estou falando dentro da igreja. Se você na igreja se comporta como o mundo, se você está como o mundo, você se torna só mais um. Você perde, irmãos, o poder de transformar o mundo. Como que eu vou transformar o mundo, irmãos, se eu ajo como ele? Se eu estou como ele? Irmãos, nós temos que provocar sede nas pessoas. Aqueles que estão à nossa volta. Você já pensou, irmãos, algumas pessoas chegar e falar: olha, eu quero estar perto de tal pessoa, porque eu quero ouvir ele falar. Eu quero que ele fale comigo. Eu quero que ele pregue para mim. Eu quero que ele fale de Jesus para mim. Irmãos, nós temos que causar sede nas pessoas, ao ponto das pessoas virem até nós, não por nossa causa, mas por causa de Cristo, para ouvirem falar dele, ao ponto deles procurarem dessa água que nós um dia bebemos e que sacia a nossa sede. Irmãos, para isso nós precisamos, irmãos, estar cheios do poder de Deus. Nós precisamos, irmãos, estar cheios do Espírito de Deus. Outra característica do sal, irmãos, e Jesus ele vai falar: olha, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Isso não é bem uma característica que eu vou dizer, mas veja bem, o sal é um dos poucos elementos, irmãos, que quase nada consegue desfazer a sua característica. Mas tem um problema com o sal. Quando ele se contamina, ele não pode mais ser usado. Se ele cai no chão, irmãos, ele contamina com impurezas, ele não deixa de ser salgado, mas ele já não serve mais para ser usado. Ele já não serve para mais nada. Quando ele se contamina, irmãos, ele é jogado fora. Ele é pisado pelos homens. E aqui, irmãos, tem uma coisa importante para nós. Como sal dessa terra, nós não podemos nos contaminar com as coisas desse mundo. Senão nós vamos ser jogados fora. Senão, irmãos, nós vamos ser pisados pelos homens. Senão nós não vamos ter como falar de Deus. Nós vamos perder, irmãos, esse poder de transformar outras vidas. Nós vamos perder a nossa relevância. Como que eu posso ser sal, irmãos, cheio de impurezas? Como que Deus vai me usar para salgar esse mundo, se a minha vida está misturada com as coisas desse mundo? Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Hoje pela manhã nós tivemos um momento de oração, e Deus, irmãos, Ele tem falado algo no meu coração. E veja bem, nós temos que acabar com essa ilusão, irmãos, de superestrelas, de fama, de glória, de poder. Nós temos que destruir isso. Você sabe por quê? Porque em busca dessas coisas nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Não oramos mais no nosso quarto, não lemos mais a nossa Bíblia. Irmãos, em busca de megas igrejas, pastores famosos, grandes louvores, nós deixamos a nossa comunhão íntima com o Senhor. Irmãos, e nós temos que tomar cuidado. Você sabe por quê? Porque é possível servirmos a Deus a vida inteira na igreja, cantarmos louvores, pregarmos a palavra, orarmos pelos enfermos e eles serem curados, e ainda assim no último dia ouvir Jesus falar: afasta de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Porque você perdeu o sabor. Você cantou mesmo, você pregou, você orou, mas você se contaminou com as coisas desse mundo. Irmãos, nós não podemos deixar a nossa comunhão com Deus por nada. Se você quer realmente ser relevante para esse mundo, vá para a sua casa e seja homem e mulher de Deus. Se você quer, irmão, ser um instrumento de Deus para esse mundo, vá para a sua casa e ame a sua família. Irmão, se você quer ser instrumento de Deus para esse mundo, busque ao Senhor com todo o seu coração.
Não deixe que nada roube isso de você, irmãos. As pessoas lá fora, a sua família, os seus vizinhos, não precisam que você tenha uma bela voz. Eles não precisam, irmãos, que você seja eloquente. Eles precisam olhar para você e ver o sal de Deus na sua vida. Eles precisam olhar para você e ter sede de Deus por causa de você, por causa do seu modo de viver. Eles precisam olhar para você e saber: ali está uma mulher que ora, ali está um homem que teme a Deus. Irmãos, é disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Estamos tão ocupados com as coisas, até com as coisas de Deus, e esquecemos de ter tempo para Ele. Esquecemos de buscá-lo. Esquecemos de ter comunhão. Esquecemos de orar em nossa casa e falar: Senhor, nós queremos não apenas ser visto pelos homens, nós queremos ser visto pelo Senhor. Entenda uma coisa, irmãos: grandes homens e mulheres de Deus, eles são feitos, eles são forjados no particular. Não é aqui. Aqui, irmãos, o altar ele não forja ninguém, ele não cria ninguém. O altar ele apenas revela algo, irmãos, que já está sendo forjado. Os grandes homens e mulheres de Deus, eles são feitos no particular, na sua vida com Deus. Eles leem a Bíblia, eles oram, eles buscam o Senhor, eles vivem uma vida de santidade, eles amam sua casa, sua família, eles amam o próximo. Irmãos, e isso é tão impregnado na sua vida, que quando eles abrem a boca para cantar, quando eles abrem a boca para pregar, quando eles abrem a boca no serviço para falar de Deus, irmãos, Deus usa. Deus usa. Então nós não podemos ir na direção contrária, nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos tentar começar de cima para baixo e pensar: olha, o dia que eu subir no altar e pregar para uma multidão, aí Deus vai me usar. Irmãos, não é assim que funciona. Se você não começar de joelhos, se você não entender que foi chamado para ser sal, se você não entender, irmãos, que a sua comunhão com Deus vale mais do que todas essas coisas, pregue sua vida inteira, nem que seja para uma pessoa, mas pregue no poder do Espírito de Deus. Irmãos, pregue nem que seja a vida inteira, pastoreie a sua casa, pastoreie a sua família, mas pastoreie no poder de Deus. Quantas pessoas falam: pastor, eu quero ser pastor de multidões? Comece com a sua casa, comece pastoreando o coração dos seus filhos, comece pastoreando a sua esposa, e depois, irmãos, que Deus te usar ali, você seja usado para alcançar outras vidas. Irmãos, o que eu quero dizer é que você precisa tirar essa ilusão da sua cabeça. Irmãos, eu tenho um desejo no meu coração. Eu falo: Deus, eu quero que essa igreja cresça. Eu quero que essa igreja cresça, Deus, e que ela seja uma igreja missionária. Eu quero que vidas conheçam o verdadeiro evangelho. Eu quero que nós que aqui estamos, irmãos, venha ter recursos suficientes para que nós possamos sustentar famílias que estão em dificuldades, para que nós possamos pregar o evangelho a todas as famílias deste lugar, para que nós possamos, irmãos, fazer grandes eventos aqui, irmãos, onde Cristo vai ser glorificado. Mas entenda bem uma coisa: eu falo com o Senhor: Senhor, acima de tudo eu quero ser fiel. Eu quero pastorear o rebanho que o Senhor colocar nas nossas mãos. É esse rebanho que eu vou prestar conta no dia do juízo. E eu não sei o tamanho desse rebanho, mas eu sei que o Senhor vai trazer um por um. Seja ele grande, ou seja ele 10, 20, 15, não importa. Eu quero que aqueles que o Senhor colocar sob os nossos cuidados, nós possamos chegar e falar: Senhor, estão todos aqui. Estão todos aqui, Senhor. Por quê? Porque mais vale ser fiel do que ter sucesso. Mais vale ser fiel, irmãos, como foi lido aqui no pouco, do que ter uma mega igreja, irmãos, e estar contaminado com o mundo. Quantos irmãos na busca por grandeza não se afastaram da palavra de Deus? Estão como aquela mulher no sepulcro que dizia: onde está o meu Senhor? Me mostra, pois eu não sei onde o colocaram. Algumas pessoas entram na igreja e estão assim, olhando para tantos atrativos e dizendo: aonde está o meu Senhor no meio de tudo isso? Eu não consigo achá-lo.
Irmãos, se a igreja perde o seu sabor, ela só serve para ser pisada pelos homens. Nós não podemos nos contaminar. Agora entenda bem, irmãos, nós não somos sal de saleiro. Nós não fomos criados para ficar guardados em cima da estante. Nós somos o sal da terra, nós temos que estar lá. Embora nós não possamos nos contaminar, irmãos, é lá que nós temos que estar, para que através da nossa vida outras vidas sejam mudadas. Jesus, ele continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Irmãos, a luz, ela ilumina tudo que está à sua volta. O próprio Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Nós resplandecemos a luz de Cristo. Agora entenda bem, irmãos, Jesus, ele vai dizer: olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Como eu disse, irmãos, a luz, ela ilumina e ela dissipa as trevas. Jesus, certa vez, ele disse: se a luz que há em ti são trevas, grandes trevas são. Nós não podemos, como luz, irmãos, estar no meio das trevas e deixar que as trevas nos consumam. E deixar, irmãos, que o ambiente ao nosso redor mude o nosso caráter, mude quem nós fomos chamados para ser. Pelo contrário, irmãos, nós temos que mudar o ambiente que nós estamos. Nós temos que mudar o ambiente que nós estamos. Pastor, e se eu não conseguir mudar? Então se retire dali. Se retire dali. Mas não deixe que aquilo te mude. Não deixe que aquilo roube a sua luz. Não deixe que aquilo, irmãos, que as coisas à sua volta venham envergonhar o nome de Cristo. Então Jesus, ele fala: olha, não se pode esconder a cidade sobre o monte. Nós fomos chamados, irmãos, não para ficarmos escondidos, mas para nos revelarmos ao mundo como quem nós somos de fato. Houve uma época em que era honroso sair por aí e dizer: eu sou um cristão. Hoje em dia, irmãos, muitos têm vergonha disso. Muitos se envergonham de falar: eu sou um cristão. Muitos se envergonham de chegar no seu trabalho e falar: olha, eu sou cristão e eu não posso participar dessas coisas. Muitos têm vergonha disso. Você sabe por quê, irmãos? Porque sabem que muitas das vezes vão ser zombados, sabem que muitas das vezes vão ser criticados. Jesus, ele está falando, irmãos, que não tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós somos essa cidade. Não tem como esconder quem nós somos. Irmãos, nós somos a luz do mundo. A nossa luz, ela tem que iluminar as trevas que estão à nossa volta. Irmãos, não podemos esconder quem nós somos. Você tem tanto orgulho, às vezes, de falar de futebol, às vezes de falar de política, às vezes de falar de shows e qualquer outra coisa. Mas quando chega a hora de falarmos de Deus, nós travamos. Quando chega a hora de proclamarmos as verdades de Deus, nós temos vergonha. Se o grupo se reúne e começa a falar de política, você já entra com suas opiniões. Se eles começam a falar de futebol, você sabe até o número da roupa que o jogador veste. Mas quando chega a hora, irmãos, de nós glorificarmos a Deus por meio da sua palavra, nós travamos. Nós temos vergonha. Nós não podemos nos esconder. Irmãos, nós não podemos nos envergonhar de Cristo. Aqueles que se envergonharem de Cristo nesta vida, irmãos, Cristo se envergonhará deles na eternidade. Aqueles que negarem o Senhor nesta vida, será negado por Cristo diante do Pai. Então nós não podemos fazer isso. Nós temos que assumir quem nós somos. É por isso que nós oramos: Senhor, dá-nos coragem, dá-nos força, Senhor, para não sermos covardes diante do mundo, porque o mundo está perecendo, indo para o inferno, e nós temos a verdade que salva, nós temos a verdade que liberta. Mas nós queremos falar de política, nós queremos falar de tantas outras coisas, irmãos, que não traz a resposta. Eu sei que isso é importante, mas nada disso é a solução. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Nós temos que ser ousados no Senhor. Não se esconde uma cidade, irmãos, sobre o monte. Você não pode se esconder. Você sabe por quê? Porque senão a luz que há em ti vai se apagar. Desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos.
Cristo te iluminará. Pregue com ousadia. Fale do amor de Deus com aqueles que estão à sua volta. Não tenha vergonha de louvar ao Senhor. Não tenha vergonha, irmãos, de falar quem Deus é. De falar o que Ele fez na sua vida, como Ele perdoou os seus pecados, como Ele te tirou do charco de lama, irmãos, e te deu uma nova vida, uma nova história. Não tenha vergonha, irmãos, de falar que a resposta para aquilo que o ser humano precisa não está na filosofia vã dessa vida, não está nos livros de autoajuda, não está na psicologia, está aqui, irmãos. Aqui está a resposta. Só Cristo é a resposta para os nossos problemas, porque a raiz do nosso problema se chama pecado, e só Ele pode nos perdoar, só Ele pode nos purificar. Irmão, Jesus ele vai dizer que não se acende uma candeia, verso 15, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Irmão, vocês já viram uma lamparina? No interior, antigamente, algumas poucas casas ainda tem. Não tinha energia, como nessa época também não tinha. E ali, irmãos, eles acendiam com óleo, e eles penduravam no lugar alto na casa para iluminar. Iluminava pouco, mas iluminava todos que estavam em casa. E nós visitamos um homem certa vez, e ele contou que eles viravam à noite conversando. E eles iluminavam aquilo ali, irmãos, e ficavam a noite inteira conversando, e a luz acendendo, o óleo queimando. E ele falou: pastor, no final do dia nós estávamos com o rosto de fumaça, tudo escuro por causa do óleo que queimou. Mas eles viravam à noite conversando, e isso era possível porque havia uma luz que estava iluminando eles. Irmãos, Jesus ele está falando, ninguém pega isso, irmãos, esconde debaixo da cama, porque não serve para nada. Mas quando você põe no lugar certo, você ilumina todos que estão em casa, todos à sua volta. Irmãos, entenda bem uma coisa: a luz de Deus que há em nós, ela tem que iluminar a nossa volta. Essa luz vai revelar coisas, essa luz vai trazer incômodos, essa luz, irmãos, vai dissipar trevas de uns, mas vai incomodar outros que querem estar nas trevas. E nós temos que entender, irmãos, que seja qual for o resultado, a luz de Cristo tem que continuar brilhando em nós. Seja para trazer outros para a luz, ou seja, para que outros olhem para nós, irmãos, e tenham ódio de nós por causa da luz, por causa da vida de Cristo em nós. Não importa o resultado, irmãos, a luz ela tem que brilhar. Agora entenda uma coisa: a sua luz não vai brilhar se você não matar no seu coração esse desejo de ser aceito pelo mundo. Se você não entender o seu propósito, Deus tem falado muito isso comigo, irmãos. Existem muitos cristãos que são mendigos espirituais, estão mendigando o amor do mundo, a aceitação do mundo, porque não entenderam quem eles são e por que eles foram chamados. Então, se você não parar com esse negócio de ser aceito pelo grupinho, se você não for homem e mulher de Deus o suficiente para falar: eu prefiro andar só do que envergonhar o meu Cristo. Irmão, se você não fazer isso, a luz que há em ti vai se apagar. Nós temos que olhar para a nossa volta, irmãos, e temos que falar: Deus, que através da minha vida todos possam ver que eu sirvo um Deus santo e possam glorificar o teu nome. Irmãos, e Jesus ele termina dizendo, verso 16: assim também brilha a vossa luz diante de quem, irmãos? Diante dos homens. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Deus é glorificado quando nós andamos na luz. Deus é glorificado quando nós, como homens e mulheres de Deus, irmãos, fazemos as boas obras que o Senhor preparou para nós. Deus ele é glorificado, irmãos, quando através da nossa vida as pessoas do mundo olham para nós e falam: eu quero servir esse Deus. Deus ele é glorificado pelos homens através de nós. E aí eu pergunto nessa noite: a nossa vida tem trazido glória para Deus ou tem trazido vergonha para Deus?
As pessoas olham para você e falam: eu quero ser como aquela mulher, eu quero ser como aquele homem, eu quero ser como aquele jovem que ali está, que foge do mal, que foge das tentações dessa vida. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A internet, ela trouxe muitas coisas boas, mas ela trouxe uma que eu considero como sendo uma das mais prejudiciais. Por causa das facilidades da internet, nós, irmãos, perdemos a capacidade de nos contentar com o pouco. Nós perdemos essa capacidade. Deixa eu te explicar. Irmãos, hoje tudo está ao nosso alcance. E tudo que nós queremos, nós resolvemos rápido. E aí o que acontece? Por causa dessa agilidade, excesso de informação, excesso de estímulos, excesso de tantas coisas que vêm, irmãos, nós perdemos a capacidade de nos contentar com um pouco. Então veja bem, irmãos, a informação hoje, ela multiplica mais rápido do que antigamente. Então um jovem hoje de 18 anos, ele tem mais a informação do que o imperador romano na época de Cristo. A sua cabeça está confusa. Ele já teve acesso a tantas coisas, irmãos, e ele não sabe quem ele é, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe o propósito da sua vida. Ele vive ansioso, ele vive, irmãos, frustrado. Ele não sabe o que quer, por isso que compra uma coisa, compra outra, compra outra, compra outra. E perde, irmãos, aquela alegria com o pouco, aquele contentamento com o pouco. Perde o contentamento nas coisas simples. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque se nós não aprendermos a nos contentar com as coisas simples dessa vida, se nós não aprendemos a voltar para a simplicidade do Evangelho, irmãos, nós não poderemos cumprir o propósito de Deus. Nós não poderemos cumprir o propósito de Deus. Eu vi um vídeo hoje, eu achei interessante. A mulher, ela perguntou para duas jovens que estavam na sua frente, falou: olha, como você acordaria amanhã se eu te desse 10 milhões de reais? E elas já ficaram felizes e falaram: nossa, eu já começaria a pensar em como investir e multiplicar esse dinheiro. Falou: e se eu te desse 20 milhões, como você acordaria amanhã? Eu acordaria, já saía do meu emprego, já chamava todo mundo para viajar e ia curtir a vida, e eu não queria saber de mais nada. Aí ela falou: tudo bem, eu te dou 20 milhões, mas com uma condição. Ela: o quê? Amanhã você não acorda. Não, aí eu não quero. Aí a mulher falou para ela: então peraí, acordar amanhã vale mais do que 20 milhões? Aí elas pararam e pensaram: com certeza. Ela falou: então por que vocês acordam reclamando? Por que acordam murmurando? Por que acordam como se o mundo tivesse acabado? Se acordar vale mais do que 20 milhões, por que não acordam dando glória a Deus? Por que não acordam alegre com o Senhor? Senhor, mais um dia o Senhor me deu. Você sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós perdemos a capacidade de nos alegrar com um pouco. Nós achamos que essas coisas são comuns. Entenda bem, na vida do Filho de Deus, tudo é sobrenatural. Tudo é sobrenatural. É um comum sobrenatural. Que todos os dias, irmão, nós precisamos aprender a olhar para essas coisas. Para que através de nós, aqueles que estão lá fora possam glorificar a Deus. Irmãos, fique sobre os seus pés. Pastor, como conservar o sal? Como impedir que a luz se apague? Entra no teu quarto e fechada a porta atrás de você, ora ao teu Pai que está em secreto. Eu não estou falando que você não deve orar aqui na igreja. Aqui, irmãos, é a congregação dos santos. É onde os santos se reúnem para adorar a Deus, para fortalecimento mútuo, para celebrarmos ao Senhor, para orarmos uns pelos outros. Mas é no seu particular com Deus, aonde a sua comunhão com Deus é formada. Não é aqui, irmãos. É no seu particular com Deus, aonde a sua vida espiritual é fortalecida.
É por isso que muitas das vezes, irmão, nós chegamos na igreja e falamos: ah, Senhor, eu não senti nada, eu não entendi nada, eu não ouvi nada. Aí eu pergunto: como que foi o seu dia com Deus? Como que foi a sua semana com Deus? Porque se você passar a semana inteira sem Deus, sem orar, sem ler a Bíblia, sem ouvir louvores, sem buscar o Senhor, você espera que 1h30 de culto, irmãos, faça o quê? Eu quero que vocês guardem isso no coração. Quantos aqui querem ser instrumento de Deus para mudar esse bairro do Paulo Camilo? Levanta as mãos. Irmãos, a coisa mais importante que você deve fazer, você tem essa obrigação como homem, como mulher de Deus. Você tem a obrigação de buscar a Deus com todo o seu coração, pelo bem da sua alma, pelo bem da sua casa e pelo bem daqueles que estão à sua volta. Deus não precisa de eloquentes. Deus não precisa, irmãos, de artistas. Deus não precisa de belos cantores. Deus precisa de joelhos no chão. Deus precisa de corações quebrantados. Irmãos, e quando você fazer isso, Deus, Ele é fiel para usar na sua vida, de modo que todos aqueles que estão à sua volta venham receber a luz de Deus e venham receber o sabor de Deus através de você. Por isso, vá para a sua casa hoje, e se você não guardar nada dessa mensagem, guarda isso. Você tem o dever de ter comunhão com Deus. A sua vida depende disso. A sua família depende disso. A sua família não precisa que você seja uma mulher moderna, precisa que você seja uma mulher de Deus, uma mulher santa. A sua família não precisa que você seja um homem esperto desse mundo, mas precisa que você seja um homem piedoso, que governe o seu lar em justiça e amor. E se nós fracassarmos na nossa comunhão com Deus, nós vamos fracassar em tudo aquilo que nós fizermos. Feche seus olhos. Senhor Deus soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, uma vez mais nos achegamos diante de Ti, Senhor, sabendo quem nós somos, Senhor, pecadores, ó Deus, falhos. Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos amou. Mesmo sem merecer, o Senhor nos chamou e nos deu um novo nome. O Senhor lavou as nossas vestes, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite nós queremos, ó Pai, ser o sal da terra e a luz do mundo, Senhor. E queremos começar salgando a nossa casa, Deus. Queremos começar iluminando os nossos. Meu Deus, e que através daí outras vidas possam Te glorificar, através da nossa vida, Senhor. Meu Pai, nós não podemos perder o sabor, nós não podemos perder a luz que há em nós. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a Tua igreja nessa noite, Pai. Senhor, coloca o desejo no nosso coração por mais de Ti, Senhor. Tu és o pão que desceu do céu, agora o pão nós temos, dá-nos fome por Ti, Senhor. Tu és a água viva que vem de Deus, a água nós temos, agora dá-nos sede por Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nada nesse mundo venha tirar a nossa comunhão contigo. Meu Deus, é o que nós Te pedimos, ó Pai. Perdoa, Deus, a nossa, ó Pai, o nosso pecado, Deus, a nossa inconstância, a nossa preguiça espiritual. Perdoa, Deus, porque muitas das vezes, ó Pai, nós damos desculpa para o Senhor, como se essas desculpas servissem para alguma coisa. Mas, ó Pai, a verdade é que quando nós não oramos, quando nós não buscamos, quando nós não, ó Deus, mergulhamos na Tua palavra para ouvir a Sua voz, meu Deus, a culpa é nossa, Senhor. A culpa é nossa, é do nosso coração duro, que prefere muitas das vezes, ó Pai, passar um tempo na televisão do que em comunhão contigo. A culpa é nossa, Deus, que prefere muitas das vezes, ó Pai, jogar conversas fora, ó Deus, do que conversar com o Senhor. E por isso nós Te pedimos perdão nessa noite, Deus. E a oração que nós fazemos é essa, Senhor. Faz-nos homens e mulheres como Tu, Senhor, como Tu és. Em nome de Jesus, ó Pai.
Levanta uma igreja forte neste lugar, Senhor. Uma igreja que ama de verdade. Uma igreja que perdoa. Uma igreja, Deus, que tem vida contigo, que tem comunhão contigo. Uma igreja, Deus, que não se ilude com as glórias dessa vida, Senhor, mas que antes busca a glória que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e assim nós Te agradecemos.